Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Amém? Creio que assim como foi os outros dias, assim também será hoje uma noite de milagre nas nossas vidas, uma noite de bênçãos. E eu creio também que o céu se abrirá nessa noite, nas nossas vidas, para que Deus possa derramar a sua presença, o seu milagre nas nossas vidas nessa noite, porque só Ele sabe de todas as coisas. E para nós estarmos aqui nessa noite, Deus reconheceu o nosso passo, Deus reconheceu a nossa força para estar aqui nessa noite, os nossos passos, da onde nós saiu para estar aqui neste lugar, nessa noite, para adorar o seu nome. Tem pessoas que talvez teve dificuldade para chegar até aqui, mas Deus deu força e conseguiu chegar. E eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, sobre a igreja, que Deus irá recompensar nessa noite, e os céus vai te recompensar, assim como o pastor Roberto diz, o altar vai te devolver aquilo que você necessita nessa noite. Talvez é uma libertação, um milagre, é uma cura nessa noite. Deus vai devolver para tuas mãos aquilo que o diabo arrancou da tua vida nessa noite, aquilo que o inimigo tirou das tuas mãos, tirou de dentro da tua casa. Eu quero dizer para você e profetizar: Deus vai devolver nessa noite com dupla honra sobre a tua vida nessa noite. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, amém? Todos acharam? Diz assim: ó, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. Amém? Só até que nessa noite pode se assentar, adorando ao Senhor neste lugar. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor neste lugar. Irmãos, assim como eu conseguir trazer essa palavra para você da mesma maneira que o Senhor revelou, eu creio e acredito que você sairá daqui cheio de Deus nessa noite. Você vai nem sair andando, você vai sair flutuando de tanta unção que o céu irá derramar nessa noite, amém? Irmãos, o livro do Apocalipse é conhecido por nós, pela igreja, como o livro das revelações, e nós olhamos observando os seus enigmas, as suas revelações, e muitas das vezes nós não conseguimos entender, decifrar os seus segredos, mas Jesus, Ele faz parte dessas revelações do livro de Apocalipse, porque Jesus, Ele é o início, Jesus é o meio, Jesus é o fim, e através de tudo, através de Jesus, tudo se iniciou, porque quando Deus escolhe Jesus e manda Jesus para a terra, Jesus vem através de Deus para iniciar a sua trajetória, a sua história, qual nós conhecemos nessa noite, e sabemos bem que quando Jesus veio à terra para cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão, de espalhar o seu reino, de espalhar o seu ministério, de estabelecer sobre as nossas vidas um reino invisível, estabelecer sobre a terra um reino invisível, porque nós sabemos que no princípio de tudo Jesus era o verbo, assim como João descreve no seu capítulo 1, que Jesus era no princípio o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E a Bíblia diz que nada que foi feito por ele, e sem nada que foi feito, se fez. Porque Jesus é o princípio de tudo. Jesus sempre existiu desde a fundação do mundo. E a marca do ministério de Jesus inicia no capítulo 4 de Mateus, aonde a história diz, aonde o escritor diz que Jesus,
ele tem que ser batizado para se cumprir a missão, a profecia dos profetas. E nós sabemos que tudo tem que acontecer, tudo tem que ser feito através das mãos de Jesus, tudo tem que ser feito através da mão dele, tudo tem que ser cumprido através de Jesus, porque sem Jesus nada se faz, sem a sua presença nada se faz sobre as nossas vidas. E a história diz que Jesus, para iniciar o seu ministério, tem que ser batizado, tem que descer sobre as águas, para iniciar aquilo que nós sabemos, qual é a sua missão, o seu projeto. O interessante é que dentro desse capítulo, nós vamos observar que João Batista está pregando a respeito do arrependimento para as pessoas que estavam ali naquele lugar, naquele deserto, esperando algo do Senhor. E ele pregando sobre arrependimento, sobre batismo. Nós vamos observar que Jesus ainda não era conhecido. Jesus ainda não era conhecido pela multidão, pelas pessoas. Muitos não sabiam quem era o Messias que há de vir sobre a terra para trazer a salvação. E nós imaginamos nessa noite João Batista batizando, dizendo que o Jesus estava vindo, que o arrependimento era próximo, que o reino dos céus era próximo da terra. E imagino naquele dia quão tão honroso era o João Batista pregando a respeito de Jesus, a respeito da vida de Jesus naquele lugar. Mas de repente nós vamos observar que João Batista batizando as pessoas com água ali naquele lugar, batizando, falando de Jesus. Eu imagino que quando ele está batizando, imagino que de repente no meio daquela multidão surge alguém chamado Jesus, a qual nós conhecemos o nosso Cristo. Eu imagino ele de cabeça baixa, pregando a palavra do Senhor, pregando sobre o reino dos céus. E a Bíblia descreve que do nada aparece Jesus no meio daquela multidão. Jesus entra na fila para ser batizado. João Batista ainda não sabe que Jesus está ali naquele ambiente, mas quando João Batista levanta a cabeça, que ele enxerga que Jesus está ali naquele lugar, que Jesus está nas águas para ser batizado, eu imagino João Batista olhando e dizendo: olha lá quem vem chegando. Talvez ele olhe e vê Jesus, o meigo nazareno. Ele vê Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele vê Jesus, aquele a qual nós conhecemos, o grandão da Galileia. Mas quando João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele olha para Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que arranca o pecado do mundo. Eis aí aquele que venceu a morte, aquele que arrancou o pecado do mundo, aquele que destruiu, aquele que pisou na cabeça de Satanás. E ele está aqui nessa noite para dizer para você que o sangue de Jesus limpa de todo o pecado. O interessante é que João Batista olha: eis aí o Cordeiro de Deus. Talvez a multidão não conhecia, talvez aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar não conheciam quem era Jesus. O interessante é que quando Jesus é batizado, a história diz que quando ele é batizado, o céu se abre naquele ambiente e a glória do Senhor desce. É os céus confirmando para o mundo, é os céus confirmando para a multidão, dizendo: olha, eis aí o meu filho, a qual eu me comprazo muito. Eis aí o Cristo, a qual vai nos dar salvação. É os céus nos dizendo nessa noite, assim como aconteceu naquele lugar, a qual o céu se abre, o Espírito de Deus desce. É o Espírito confirmando aquilo que foi profetizado, porque aquilo que é confirmado pelo Espírito é confirmado por Ele mesmo. É o Espírito de Deus dizendo: eis aí o meu filho, a qual eu me comprazo muito. Porque não tem como eu pregar uma palavra e não ter Jesus no meio. Não tem como eu pregar uma palavra e não falar a respeito de quem é Jesus, falar a respeito da história da sua missão, porque Jesus veio para nos dar a paz, nos dar a missão de cumprir a sua palavra nessa noite. E a marca do ministério de Jesus inicia ali, quando ele é batizado,
quando ele recebe a sua presença. Porque quando Jesus vem pelo caminho, irmão, não é simplesmente um homem comum, não é apenas qualquer pessoa, não. É o grande Jesus, é o Nazareno, é aquele que faz e desfaz, é aquele que tudo pode, é aquele que um dia morreu na cruz, nos deu a vida, foi aquele que um dia derramou o seu sangue, foi aquele que um dia nos deu a salvação, foi aquele que um dia transformou a morte em alegria, foi aquele que um dia deu a vida para estar aqui nessa noite. Esse é o Jesus que eu falo para você nessa noite. O interessante é que Jesus aparece naquele ambiente. Irmãos, uma coisa é certa, a qual todos os pregadores já disseram aqui quando passou por aqui: aonde Jesus chega, o ambiente é mudado. Se você observar dentro da palavra, onde Jesus chega, tudo tem que ser transformado, tudo tem que ser mudado, porque é a presença do Senhor chegando, é a luz chegando no ambiente, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é tão grande que tudo Ele faz na nossa vida. Se você pegar a palavra do Senhor, você vai observar que em 3 anos e meio, Jesus fez muito mais daquilo que muitos profetas fizeram dentro da história. Em 3 anos e meio, Jesus trouxe vida, Jesus fez milagre, Jesus ressuscitou mortos, Jesus trouxe a cura para aqueles que estavam enfermos, Jesus trouxe a luz para aqueles que estavam em prisões eternas. Jesus chegou mudando a história, Jesus chegou quebrando o protocolo, Jesus chegou mostrando quem era Ele, que era o Messias esperado. E a história nos diz que Jesus, quando inicia seu ministério, prega a respeito do reino. E esse reino que Jesus prega é um reino invisível. E muitos já conhecem o ditado que esse reino de Jesus é o invisível mais real. O mundo real, o mundo espiritual é mais real a qual o mundo que nós vivemos nos dias de hoje. Porque este mundo aqui é só de passagem. Esse mundo aqui, nós estamos aqui só por enquanto, só por um momento. Porque a qualquer momento Jesus irá arrebatar a sua igreja. A noiva irá cear com o noivo naquele grande dia. Então Jesus só veio estabelecer o seu reino para mostrar para nós que o reino dele não é deste mundo, que o reino dele não é dessa terra, que o reino dele não é deste lugar, que esse reino não é deste mundo, e nem você nem eu é dessa terra. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós somos do reino celestial, e a qualquer momento Jesus irá arrebatar sua igreja, e lá nos céus iremos adorar o Senhor, e junto com Ele cearemos. E a glória do Senhor está aqui nessa noite, a presença dele está aqui nessa noite, assim como nos outros dias a glória dele se manifestou. Eu quero profetizar nessa noite que os céus se abram neste ambiente, que a glória dele abre nessa noite, que a glória dele se manifesta na nossa vida. Porque só Ele é santo, só Ele é digno. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono, os serafins estão adorando o seu nome, os 24 anciões estão diante do altar prostrado, oferecendo adoração ao Senhor. Aqueles que estão mais velhos, os 24 anciões, estão prostrados diante do trono do Senhor, tirando a coroa, colocando a coroa em gestão de adoração ao Senhor, em colocação de adoração ao nome do Senhor, dizendo que Jesus é santo, dizendo que Deus é santo, santo, santo. A Bíblia diz que os serafins estão voando e cantando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu profetizo nessa noite que toda a glória seja inundada dentro deste lugar nessa noite, que a glória do Senhor toma conta neste ambiente nessa noite. Aquele que estava parado,
parado, aquele que teve o ministério interrompido. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus, com toda a glória, venha trazer agora o renovo para a tua vida. Aquilo que estava parado, Jesus está destravando nessa noite a tua vida, a tua casa. Eu profetizo nessa noite, Jesus entra com libertação agora. Alavachou que de calamanda calabarash. Alavacandote lavarabacaçuiandaraba. A glória do Senhor está aqui nessa noite. A presença dele está aqui nessa noite. Não deixe de adorar o Senhor nessa noite. Não deixe de adorar o seu nome neste lugar. Porque enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Deus visita aquele teu filho que está dando trabalho. Enquanto você adora nessa noite, Deus visita aquele que está enfermo. Enquanto você adora nessa noite, Deus visita aquele que te dá trabalho. Enquanto você dá glória aqui nessa noite, a glória desce na sua casa. Enquanto você glorifica o Senhor nessa noite, Deus está fechando a cova. Enquanto você glorifica a Deus nessa noite, a obra de macumbaria está sendo quebrada nessa noite. Enquanto você adora, Jesus está quebrando corrente nessa noite. Enquanto você adora, Jesus está renovando, Jesus está transformando nessa noite, porque a glória dele está aqui nessa noite. Aonde chega, tudo é transformado. A glória dele está aqui nessa noite. Eu fosse você, não deixava essa presença embora. Se eu fosse você, eu não deixava essa glória embora. Eu não deixava. Adora a Ele, glorifica a Ele neste lugar, porque essa oportunidade pode ser a última. Pode ser o último culto da tua vida. Pode ser o último culto nessa noite. Pode ser a última adoração dessa noite. Pode ser o seu último glória neste lugar nessa noite. Pode ser a última vez que você sente a presença dele. Talvez pode ser a última vez que você vê o conjunto cantando. Talvez é a última vez que você vê a equipe adorando nessa noite. Talvez seja a última vez que você vê as pessoas aqui, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento a glória do Senhor vai inundar, vai te buscar aqui neste lugar e nós cearemos com Ele. Adorar Ele, buscar o Senhor como você nunca buscou nessa noite. No capítulo, no versículo 4, onde nós lemos, a qual ele fala: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. E a Bíblia diz no versículo 5, que diz que um dos anciões: não chores. Eu imagino que quando João recebe essa revelação, essa visão, nós vamos ver que ele não entende, talvez, assim como a Bíblia diz que ele começa a chorar porque ninguém foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E a Bíblia diz que se abre um silêncio nos céus. E João chorava muito quando ele vê essa visão, porque ninguém estava digno ainda de abrir o livro. Ninguém estava digno ainda de desatar os selos, assim como ele vê essa visão. Mas o interessante é que quando ele está chorando, quando ele está se entristecendo, o anjo olha para João dizendo: olha, João, não chores. Eis aí quem? O leão da tribo de Judá. Você ainda não entendeu nessa noite. Talvez você esteja num beco sem saída. Talvez você esteja num deserto a qual você pensa que não vai dar conta. Talvez você esteja numa dificuldade grande a qual você fala: não vou dar conta, não vou conseguir. Mas eu quero dizer para você nessa noite: eis aí o leão da tribo de Judá. Assim como o anjo diz para João: eis aí o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. Ele é digno
digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí no livro de Apocalipse ainda diz que quando João olha para o anjo e vê quem é o Cordeiro, ele vai ver que é Jesus. A Bíblia diz que a história que uma voz com muitas águas aparece no meio dessa revelação, e João olha para trás para ver quem é essa pessoa que está falando com ele. A Bíblia vai nos descrever nessa noite, e a Bíblia nos diz que os seus cabelos eram brancos como a lã branca, que os seus olhos como bola de fogo, que os seus pés eram como latão reluzente, a qual foi trabalhado na fornalha. A sua voz é como voz de muitas águas. E quando João olha para trás, ele vê o Cordeiro de Deus, ele vê as suas mãos furadas, ele vê quem é o Cordeiro que está sentado à direita do Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, quando você vê que não é digno, Deus chega na tua história e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eu quero dizer para você, quando você bater de frente com o inimigo, não chega como cordeiro não, chega como leão, chega rangendo perto do inimigo, porque assim como Jesus te deu autoridade nessa noite, Ele te deu autoridade. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para pisar sobre a serpente, pisar sobre a cabeça do diabo. Eu quero dizer para você nessa noite, você é mais do que vencedor. Irmãos, Jesus está aqui nessa noite. Jesus, Ele se faz presente aqui porque a adoração que está subindo, a adoração que está subindo aos céus nessa noite, a Bíblia diz que Jesus, Ele não rejeita um coração contrito de amor, um coração contrito de adoração. E quando Ele vê alguém adorando a Ele, a Bíblia diz que Jesus olha para a terra e começa a derramar a sua glória, a sua presença. Assim como o céu se abre, Ele derrama a sua glória. Eu me lembro muito bem que quando iniciou a construção do templo para o povo adorar o Senhor, a Bíblia diz que a inauguração daquele templo foi o dia mais especial naquele dia, porque a glória do Senhor não simplesmente desceu, não só foi mente os anjos que chegaram, não. A história diz que foi o próprio Deus que desceu sobre a nuvem dentro do templo, e o povo foi cheio da sua glória. A história diz que o povo não conseguiu ficar de pé, porque a glória Shekinah do Senhor desceu naquele lugar. No livro de Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel vê a glória do Senhor, a glória do Senhor descendo sobre a sua vida. Assim como quando Elias foi arrebatado, Eliseu pediu: Elias, me dá a tua unção. A unção que estava na vida do profeta veio em dobro para a vida de Eliseu. Assim como a unção que estava na vida de Moisés foi transferida para 70 pessoas. O que eu quero dizer para você nessa noite, que a unção do Senhor é transferível nessa noite, que a glória do Senhor, ela pode ser transferida neste lugar, e nós podemos sair cheios nessa noite. É por isso que eu adoro ao Senhor, é por isso que eu glorifico ao Senhor nessa noite. A glória a Deus está aqui nessa noite. Mas pregador, eu não tenho força para adorar o Senhor, adora do mesmo jeito. Pregador, eu não consigo ficar de pé, fica sentado, mas adora ao Senhor. Pregador, eu não consigo nem me rastejar mais, continua no chão, mas continua adorando ao Senhor, porque a qualquer momento Jesus vai chegar e vai te arrancar desse chão. Mas pregador, eu estou no meio de um deserto, eu estou no meio de uma luta, eu não recebo milagre, a minha promessa não chega. Começa a adorar o Senhor, que a glória dele vai chegar, a glória do Senhor vai chegar.
Se você observar, todos os profetas, todos os discípulos passaram por luta. A história diz no livro de Gênesis, na vida de Abraão, quando Deus faz uma promessa à vida de Abraão, e muitas das vezes nós desacreditamos. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que Jesus já prometeu tanto, e a promessa nunca acontece. Aí só que acontece, nós desacreditamos. Nós perdemos a fé. Só que quando Jesus promete, a Bíblia diz que passará céus e terra, mas a sua palavra não. Se Jesus prometeu, irmão, espere no Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, dizendo: olha, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E essa terra que o Senhor mostra a Abraão, a promessa, é a terra de Canaã. Só que a história diz que dentro de Canaã está tendo fome, está tendo crise dentro daquela cidade de fome. Mas a história diz que Abraão permanece dentro daquele lugar, sabe por quê? Porque ele acreditou na promessa do Senhor. E mesmo estando numa terra passando fome, Abraão não murmura, porque ele acreditou na promessa do Senhor. Se o Senhor fez Abraão sair da sua casa, da sua parentela, é porque ele acreditou na promessa do Senhor. Aí a história mais abaixo vai dizer que Abraão, quando ele sai de Canaã e desce para o Egito, a história diz que ele sai daquela terra rico de dinheiro naquele lugar, porque acreditou na promessa. Então eu quero dizer para você que Deus tem para cada um Egito preparado. Mas pregador, Egito é lugar de sofrimento, é lugar de prova, é lugar de deserto, mas é no lugar de prova que Deus vai fazer a promessa. Se você não entendeu nessa noite, é no lugar que você está passando dor, sofrimento, que Jesus vai transformar a tua dor na tua promessa. É no meio desse vale que Deus vai entrar com providência e vai trazer vitória para a tua casa. Mas pregador, você não sabe da luta que eu estou passando, mas eu quero dizer para você nessa noite: fique tranquilo, porque Jesus vai chegar neste deserto, nesse ambiente. Jesus vai chegar. Fica onde você está, mas continue adorando. Adore ao noivo nessa noite. Jesus é tão grande que tudo Ele pode fazer nas nossas vidas. Jesus é tão grande que tudo Ele pode transformar nessa noite. Jesus é tão grande que tudo Ele faz. A história diz que Jesus é tão grande, que Ele que suspende o globo terrestre no meio do nada. É Jesus que mantém o globo terrestre suspenso no meio do nada. É Jesus que manda, que faz e desfaz. A história diz que Jesus é tão grande que Ele é maior que tudo nessa terra. O reino de Cristo é tão grande, é maior que a macumbaria. O reino de Cristo é maior que a maçonaria. O reino de Cristo é maior que toda idolatria. O reino de Cristo é maior que toda luta, é maior que toda dor. O reino de Cristo, eu quero dizer para você nessa noite: Jesus é maior que a riqueza. Jesus é maior que o ouro e a prata. Eu quero dizer para você nessa noite: é melhor você morrer pobre e ir para o céu do que morrer rico e ir para o inferno. Jesus está aqui nessa noite. A presença dele vale mais. A glória dele vale mais. Se coloque de pé nessa noite.